Pode um mago matar um homem com magia? Creio que um mago poderia. Um cavalheiro jamais. E aí, cambada, eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje tô aqui pra falar do... Ah, que pesado esse livro. Jonathan Strange em Mr. Norrell. Ou Mr. Norrell. Jonathan Strange em Mr. Norrell, da Susanna Clarke. Ele foi lançado originalmente em 2004, lá fora, e ele foi lançado logo em seguida, assim, com um espaço de um ano, mais ou menos, aqui no Brasil, pela Companhia das Letras. Essa versão que eu tenho aqui é a versão da seguinte. A seguinte é o selo jovem da Companhia das Letras, e essa versão foi lançada em 2015, aproveitando o ensejo da criação da série Jonathan Strange e Mr. Norrell pela BBC. Essa versão, ela tem uma capa nova, ela tem uma introdução do Neil Gaiman, é toda bonitinha, ela é revisada, mas ambas as versões são tradução do José Antônio Arantes. Jonathan Strange e Mr. Norrell foi um livro assim que me pegou de surpresa. Eu não havia lido quase nada a respeito do livro. Eu um dia achei ele na livraria, eu li as primeiras páginas, eu gostei bastante, eu me interessei. Porque apesar de eu não ser um grande fã do Neil Gaiman, eu sempre presto atenção nas coisas que ele gosta. E quando ele fala de alguma coisa boa, em geral faz sentido. Porque eu sei que ele é um grande fã de outras coisas como Terry Pratchett ou Ursula Le Guin, que são coisas que eu adoro também. E aí eu achei interessante a introduçãozinha dele, comecei a ler o livro, gostei também, acabei comprando o livro. Aí depois de um tempo, algumas pessoas começaram a indicar o livro, mas sem falar sobre o que era. Eu só sabia que era um livro de fantasia que se passava meio que no nosso mundo, no século XIX. Eu li o livro e eu achei excelente. Provavelmente é um dos meus livros prediletos atualmente. Depois de ter lido ele foi um livro que me absorveu, assim, quando eu não estava lendo ele, eu estava pensando nele o tempo todo. É um livro que me deixou bastante imerso. O Jonathan Strange e Mr. Norrell, sentado nesses dois personagens, eles são magos ingleses durante o século XIX. Seria uma história alternativa aqui, em que a magia é vastamente conhecida por todo mundo, e no passado, parte da Inglaterra foi governada por um mago chamado Rei Corvo, que também é conhecido como John Uskbless. Ele era um mago muito poderoso, lá do século XI, mais ou menos, ou século XII. Ele teve sob sua égide diversos magos e toda a magia inglesa viria dele, né? Apesar deles falarem que houveram outros magos no passado extremo, Merlin, coisas assim. Mas o Rei Corvo, ele era um mago muito mais palpável, que havia muito mais provas de que ele existia. E dele descenderam vários outros magos, não descenderam da linhagem, não foram filhos dele, mas dos ensinamentos dele. Até que a magia foi morrendo aos poucos e ela parou de funcionar, os encantamentos, e os magos foram desaparecendo e se tornaram quase extintos. Aí nós começamos, lá em 1806 mais ou menos, quando os magos da Inglaterra são apenas magos teóricos. São pessoas que estudam a magia, mas não praticam. Eles são apenas acadêmicos, estudiosos que se reúnem para discutir sobre magia e falar dos magos do passado, mas eles não praticam magia. Nesse interim, surge o Mr. Norrell. O Mr. Norrell, ele é um mago autodidata, ele é um mago praticante, digamos assim, que utiliza magia. Ele aprendeu toda a magia dele através dos livros, por isso ele é autodidata. Ele não foi discípulo de ninguém. E o Mr. Norrell se anuncia o único mago da Inglaterra. E ele obriga todos os magos teóricos a desistirem dos títulos de mago, e ele se torna um mago real, o mago oficial da Grã-Bretanha, digamos assim. E ele começa a fazer diversos efeitos com a magia, porque a magia dele é extremamente poderosa. Ele gosta do título de ser o único mago da Inglaterra, portanto ele não ensina a magia a ninguém. E ele persegue, na verdade, outras pessoas que fazem a magia. Ele adquire todos os livros que de fato ensinam magia para ele acumula todos eles, para evitar que qualquer pessoa aprenda magia. Mas, mesmo assim, um homem começa a aprender magia também, que é o Jonathan Strange. E eventualmente eles acabam se encontrando, e curiosamente o Mr. Norrell gosta muito do Jonathan Strange e toma ele como pupilo, e ele ensina as coisas para ele, e os dois se tornam os únicos dois magos da Inglaterra. Só que eles têm estilos completamente diferentes. O Mr. Norrell, ele é um personagem bem recluso, socialmente inepto, e ele é bem acadêmico, ele tem um conhecimento vasto e muito bem estruturado, enquanto o Jonathan Strange, ele representa aquela juventude, a força, ele é socialmente muito apto, ele é um cara carismático, ele é muito inventivo, ele não sabe tanta coisa quanto o Mr. Norrell do passado, mas o que ele não consegue saber do passado, ele inventa de novo. Então, ele é uma pessoa que ele consegue criar novas magias, enquanto o Mr. Norrell usa magias antigas, digamos assim. Mas apesar de que o Jonathan Strange usa sistemas do passado para conseguir criar as novas magias dele. Acaba
eventualmente gerando uma rivalidade entre os dois, e essa é a parte principal da história, né? Acontece muita coisa nesse livro. O livro tem 821 páginas, ele é bem compacta a história, ele compreende mais ou menos acho que é 1906 até 1916, com certeza, mais de 10 anos. Muita coisa acontece, isso é o final das Guerras Napoleônicas, inclusive existe o envolvimento dos magos nas Guerras Napoleônicas. O Jonathan Strange acaba indo para o campo de batalha, indo lutar junto ao Duque Wellington, na época o Major Wellington, né, contra Napoleão, ajudar na vitória da Inglaterra e da aliança dos países europeus contra a França, contra o Império Francês. E o livro é muito bom. Não dá pra contar muita coisa sem dar muito spoiler, porque acontece muita coisa e elas se encaixam muito bem ao longo do livro. Existem diversos outros personagens, lógico que eu falei do Jonathan Strange e Mr. Norrell, são os dois personagens principais. Existe o John Husky, que é o Rei Corvo, que ele é um personagem que não aparece, mas que ele é uma sombra ao longo de toda a história, tem muita coisa baseada nele, muito se fala sobre ele. E existem diversos outros personagens, existe a Arabella, existe o Stephen Black, existe o Cavalheiro de Cabelos de Algodão, que é um dos personagens mais importantes da história, mais interessantes, divertidos, e terrível também, e bastante cruel. Nossa, uma série de outros personagens. Existe o Vínculos, Child Unrest, muitos personagens que têm suas próprias cenas, têm seus próprios capítulos, mas tudo se liga, a história se fecha muito bem, ela amarra muito bem. Pudera, né? A Susanna Clarke, ela demorou mais de 10 anos para escrever o livro. Começou como uma simples história, que era só do Jonathan Strange, e acabou evoluindo, evoluindo, evoluindo. Ela escreveu contos precedendo o livro, mas dentro do universo do livro, mas no final das contas essa acabou sendo a obra-prima dela, e eu aceito como tal. Esse livro eu acredito que é uma obra-prima. O estilo de escrita dela eu acho bem referente a Terry Pratchett e Jane Austen. Terry Pratchett por causa do humor irônico, se bem que isso seria próprio da maior parte dos britânicos, até a J.K. Rowling tem um pouco disso, mas existem escritores britânicos que não tem nada disso. Mas ela usa muito da ironia e da desconstrução da sociedade daquela época, né? Tirar o sarro dos costumes da Inglaterra. Mas ao mesmo tempo é muito engraçado. Tem uma cena que eu acho sensacional. O Dr. Greystew tem uma cena que ele fica muito irritado com outra pessoa. E aí ele fala assim: eu não lhe desejo um bom dia e eu não me despeço de você. E ele vai embora. Então, tipo, esse é o insulto inglês dele. Eu não me despeço de você. Eu acho que isso ilustra bem o tipo de sociedade polida, super educada, né, entre os nobres que havia. E nós seguimos mais a história dos nobres mesmo, porque os dois personagens principais são nobres. E eles são magos ainda por cima, eles se tornam pessoas importantes, entram numa disputa. Existe muita magia, existem magias grandiosas, grandes magias destruidoras, digamos assim. É um livro que não falta magia, de certa forma. E como eu estava falando, né, ele evoca muito Terry Pratchett por causa da ironia, eu acho, do humor afiado que existe nele. E também a Jane Austen, essa é uma comparação mais comum, todo mundo faz em relação a Susanna Clarke, porque é bem baseado naquele romance de costumes, romance de época. A análise bem detalhada dos personagens, do comportamento deles. Outra coisa muito legal sobre o livro é a maneira como ele foi escrita. Ele não foi escrito como se fosse a Susanna Clarke nos contando a história desses magos. Ele foi escrito como se ele fosse um livro da época, contando a história dos dois magos. Então, é como se fosse um estudioso, que a gente não sabe quem é, escrevendo sobre Jonathan Strange e Mr. Norrell e a história deles, e ao mesmo tempo que ele coloca um monte de notas de rodapé sobre a história. As notas de rodapé, elas complementam a história, contando outras historietas do passado e coisas assim. Elas são bem imersivas, mas eu não sou fã de notas de rodapé em geral. Nesse livro também não gostei. Eu acho que elas quebram o ritmo do livro. Por mais que elas criem maior ambientação, pra mim ainda quebra o ritmo. E depois eu tenho que voltar no meio de um parágrafo onde eu tava lendo e ele colocou o número da nota de rodapé. E às vezes a nota de rodapé é uma coisa de 2 páginas contando uma história. Isso, eu vou ser perfeitamente sincero, me irrita um pouquinho. Mas não tira o brilhantismo do livro, que é excelente. Um tremendo livro de fantasia. Um livro em volume único, que é uma raridade extrema hoje em dia, né? Um livro de fantasia que é completo. Ele tem começo, meio e fim, termina a história. Com certeza eu recomendo Jonathan Strange e Mr. Norrell. É um livro excelente. Recomendo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte e se inscreva no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.